Pessoal, então agora vamos inserir portas e janelas no projeto. As portas e as janelas, né, são similares aos pilares, as vigas, né, que são ferramentas, são famílias carregáveis. Então são famílias que têm um componente, né, tem um arquivo separado dela, né, que você pode ter isso na biblioteca e pode carregar para o projeto. Então, vocês vão precisar de acessar lá a biblioteca do Moodle para poder baixar algumas portas e janelas que eu vou mostrar aqui. Então, ferramenta de porta está aqui. A primeira vez que a gente vai inserir uma porta, né, não está em nenhuma carregada, ele vai te pedir para carregar uma família. Então, vocês vão buscar lá na biblioteca do Revit que eu passei para vocês. Então, dentro da biblioteca, está aqui em portas. Vamos pegar uma porta básica, comum aí. Eu acho que eu não vou ter as famílias ideais para esse projeto. Depois a gente pode ver se personaliza alguma. Mas vamos pegar essa daqui, ó, porta de madeira de abrir. Essa é uma porta básica, né? Parecida com essa, só que sem a bandeira, né? Parecida com essa da sala, só que sem a bandeira que tem ali em cima, né? A janelinha de vidro lá no alto. Então, temos aqui porta de madeira, vamos abrir, e aí ele vai carregar para o modelo. Então, antes de mais nada, vamos inserir, antes de editar aqui o tipo e ver parâmetros dessa porta, vamos colocar ela aqui. Então, eu estou usando como referência aqui, né? Estou pegando o pilotis do projeto, vou colocar essas duas portas. São portas pequenas, de 60 centímetros. Então, aqui, eu estou com o comando ativo. Na hora que eu chego numa parede, né, as portas elas precisam de uma parede, ou de um piso. Pode ter porta de piso também, né, tipo alçapão, mas ela vai precisar de uma parede, que nesse caso vai ser o hospedeiro, né, a parede que vai hospedar essa porta. Então, na hora que eu coloco aqui, ó, dependendo da posição do cursor, se ele estiver mais para um lado da parede ou mais para o outro, ele vai determinar o lado que a porta vai abrir, e eu posso apertar o Tab também para alternar, Tab na barra de espaço. A barra de espaço muda o sentido de abertura dessa porta. Então, cliquei, inseri a porta, ele já faz automaticamente um buraco na parede. Se eu clico nessa porta de novo, vocês vão ver aí umas cotas auxiliares. Então, essas cotas ele identifica automaticamente, eu posso usar elas para ajustar aqui as dimensões, né, da boneca, a posição da porta, né, na parede. Eu posso mudar esse valor aqui e ele muda a posição da porta. Então, essa é uma porta, né, que eu inseri aqui de uma família, né, no arquivo 3D. Deixa eu isolar essa porta aqui para a gente ver só ela. Ó. Então, para a gente enxergar ela aqui no 3D, eu vou usar uma das ferramentas aqui do óculos, dessa barrinha aqui de baixo. Eu vou isolar o elemento. Então, está aí essa porta. Ela tem um marco, né, e tem o painel da porta, uma modelagem bem simples. Aqui eu estou vendo o 3D, então ela tem alguns elementos modelados, né, o marco e o painel da porta, são elementos 3D e a porta está fechada. Quando eu estou lá na planta, o que eu vejo aqui é uma porta aberta. Na verdade, o que ele está me mostrando é uma representação simbólica da porta. Isso é configurado dentro da família, né? Se eu clicar nesse botão de editar família, eu vou abrir o arquivo onde essa porta foi criada, e aí eu posso ver como que ela foi construída. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Então, essa é uma porta específica, né? Uma porta de abrir, com maçaneta, com marco, com essas características.
isso é o que determina a família. Ela pode variar os tipos, né? Então eu posso editar o tipo, né? Ou escolher aqui entre os que já são existentes. Então, portas similares variando parâmetros, né? Daí que a modelagem paramétrica, né? A gente pode alterar parâmetros e modificar as dimensões da porta. A gente quer uma de 60, né? Aqui eu já tenho uma criada. O que eu recomendo que vocês modifiquem sempre que vocês inserirem uma família, assim, principalmente se pegar, as minhas também vale, mas se vocês procurarem de outras bibliotecas, entrem no editor de tipo e vejam os materiais. O que vocês têm que olhar aqui desse seletor de tipo? Primeiro, renomear as que a gente está usando, né? Vamos colocar lá o nosso númerozinho. Então, vou colocar aqui 00. A porta é de 60 mesmo. E aqui eu estou no seletor de tipos, no editor dos tipos. Então, as propriedades mais importantes que vocês vão sempre ter que procurar numa porta, né? E aí provavelmente vai estar... Aqui tem grupos de parâmetros, né? Eles são agrupados. Primeira coisa que a gente tem que ver é a largura e a altura da porta. Podem ter outras. Essa lista de parâmetros aqui, ó, vai variar bastante de família para família. Mas acredito que toda porta vai ter largura e altura. Podem ter outros parâmetros diferentes, podem ter menos, pode ter mais, depende da modelagem, da concepção da família. Mas largura e altura, né, é o que eu estou usando para identificar o nome da família. Poderia... Aí o que eu recomendo de vocês sempre modificarem, né, porque isso é o que aparece depois no modelo, né, se vocês tiverem que ver uma vista dessa porta, modifiquem os materiais, então criem lá o material também. Eu vou usar aqui, ó, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Eu vou pegar uma das madeiras, eu vou pegar aqui a madeira estrutural e vou duplicar. Por que eu vou duplicando esses materiais, né? Madeira, eu vou chamar isso aqui de madeira de esquadrias. Porque eu posso querer variar a aparência delas aqui, ó. O pilar, a madeira estrutural, eu defini um padrão de corte para ele me mostrar uma achura marrom quando o pilar é cortado. Para a porta eu não vou querer isso. Então eu vou desabilitar isso daqui, ó, vou deixar sem nenhum padrão. Aí a cor não vai ter efeito. Então eu vou deixar sem, porque na hora que a porta for cortada, ela não vai aparecer nenhuma achura. Então estou definindo o material do marco e do alisar, né, que é um dos elementos modelados. Isso aqui também pode variar de uma família para outra, né? Pode ser até que não tenha o campo para definir material. Acredito que vai ter sempre, mas... E aqui a folha, o painel, vou botar a mesma madeira da esquadria, de esquadrias. E aí, edito o parâmetro, coloco a porta. E aí a gente pode... Aí vou mostrar aqui um outro comando que é legal. Ó. Vou repetir essa porta, eu vou ter que colocar ela em outros locais. Tem um botão aqui que serve para várias ferramentas, né? Eu vou criar um similar. Então, se eu estou com uma porta selecionada, eu vou criar uma outra porta igual. Aí eu aperto o espaço para mudar o lado. Antes de clicar, os valores das cotas que estão mostrando aí, vocês podem confiar nele, que ele vai estar preciso, certinho. Então, está aqui essas duas portas. Nesse pavimento, então, né, eu estou com a minha plantinha aqui, né, do projeto de referência, só tem essas duas portas, não é exatamente igual essa, se a gente for ver o desenho aqui, tem uma diferença da representação. Eu estou fazendo uma porta padrão de parede em alvenaria. Aí agora vamos lá para o piso superior, né, que é o terceiro piso. Depois eu vou ter que renomear essas plantas aqui, que eu não estou satisfeito com esses nomes ainda não. E aí aqui, ó, a gente vai ter
mais porta do banheiro aqui igual. Depois tem uma porta do quarto que é um pouco maior. Essas outras portas aqui, né, deveriam ser portas diferentes. Eu vou usar a mesma aqui, se vocês quiserem depois localizar uma melhor, porque para a parede de madeira costuma ser um pouco diferente, né, não vai ter sentido ter um marco igual tem para a porta de alvenaria. Mas vou usar a mesma aqui pela facilidade aqui, só para explicar. Então, vamos colocar outras portas, né? Aqui já tem uma padrão, é só colocar e clicar. Vocês podem mudar, ó, esse aqui ficou invertido, vocês podem mudar as bolinhas de lugar, ó, clicar a bolinha e mudar a referência. Para poder ajustar os parâmetros que a gente quer. Ó. Esse aqui ficou malucão. Seleciona a bolinha e arrasta ela até uma outra linha para poder mudar a referência. Eu acho que eu tenho parede duplicada aqui, peraí. Eu tinha uma parede duplicada, por isso que ele estava dando uns probleminhas. Aí vocês observem, vocês vão ter que fazer algum ajuste no perímetro do piso aqui, ó. No caso, o meu piso está avançando no meio da porta aqui, então eu vou alinhar ele para deixar só para o lado de dentro. Na planta fica como se fosse uma soleira aqui, dividindo o piso de madeira para o piso de cerâmica. Posso fazer a mesma coisa aqui também, ó. Estou editando o piso, só para não ficar feia a soleira ali da porta. Então aqui eu estou pondo portas iguais. Agora eu vou botar uma outra porta que é do mesmo tipo, só que outro tamanho. Então eu vou pegar essa de 70 por 2,10. Eu vou fazer diferente, eu vou pegar essa que a gente já botou os materiais, ó, e vou duplicar. E aí essa daqui é a de 70. Então eu mudei o nome, né, para poder fazer referência à medida da porta. Aí eu tenho que mudar o parâmetro também. Não posso esquecer de mudar o parâmetro. Se eu mudar só o nome, não faz efeito nenhum. Vai continuar uma porta igual. Então estou mudando a largura dela aqui para 70 para fazer a porta do quarto. Essa daqui, deixa isso atravessando aqui, depois a gente resolve esse problema de representação. Essa outra porta que tem aqui, ó, a gente não vai ter uma porta dupla, assim, com tamanhos diferentes. Então eu vou pegar a única que eu tenho aqui, que é de 2 folhas de abrir, e vamos usar ela. Depois a gente pode tentar editar uma família e personalizar. Então eu vou carregar uma outra porta. Então eu vou dar o comando. Como eu já tenho famílias carregadas, ele não abre aquela janelinha. Então para eu carregar uma nova, eu vou aqui em cima, ó, carregar a família. E vou escolher. Aí a porta que eu vou ter mais próxima aí nessa biblioteca vai ser essa porta pivotante 2 folhas. Ela, em princípio, era para ser uma porta de vidro. Também já tem outro erro no meu projeto aqui. Ó. Aqui não é parede de alvenaria, mas tudo bem. Então, ó, essa porta, se eu puser aqui, eu acho que ela vai dar problema, porque ela é maior do que a parede. Ele não vai deixar eu cortar, ó, não vai deixar eu colocar essa porta aqui. Talvez eu consiga colocar ela... se puser metade assim, ó, tem que sobrar um pedaço da parede aqui. Sobrou um pedaço, inserir a porta, e aí agora vamos modificar ela, né, modificando aqueles parâmetros que eu mostrei. Então eu vou renomear 00
Essa porta, acho que ela tem 107. No meu aqui, eu medi a largura ali do corredor, está com 107,5. Então, vou fazer uma porta de 107,5 por 2,10. E vou mudar os parâmetros aqui, ó. A largura. Vocês observem que aqui já mudou os parâmetros. Ó. Aqui já são parâmetros diferentes da outra porta que eu tinha inserido antes. Mas tem a largura e tem a altura. Então eu mudo os parâmetros de altura e altura. Aqui tem a espessura da folha, ó, que estava com 1,5 para ficar fininho, para representar uma porta de vidro. Vou botar com 3. Isso é a espessura da folha, do painel, né? E aqui vou mudar os materiais. Vou colocar a mesma madeira. Madeira das esquadrias. A maçaneta, ela tem uma maçaneta modelada, vai ficar em aço mesmo. E aí eu reposiciono a porta. Posso clicar e arrastar. Posso alinhar. Né? Eu fiz ela coincidir exatamente com o vão, então aquela parede sumiu, ela aparece, na verdade, vai aparecer só acima. Ó. Se eu puser uma vista no corte B, tá aqui a porta. Ih, essa porta não pode ter 2,10, não. É baixo isso aqui, né? Será que não tem essa viga? Talvez não tenha essa viga, né? Não, a porta é baixinha mesmo, ó. Então, vamos ter que mudar a altura dessa porta. Ela vai ter que ter 1,95. Hein? Deve ter algum erro aqui nesse projeto. Enfim, então vamos lá editar. Vou renomear para mudar para a altura correta. Vou pôr ela com 1,95 e vou mudar a altura aqui para 1,95. Então, tem essa porta aqui. Tem uma outra porta de 2 folhas que a gente pode usar a mesma família aqui, ó. Então, podemos usar a mesma. Aqui também podemos usar a mesma porta de 70. Então, vou lá criar similar. Observa que ele já ajusta, né, o marco para a espessura do painel. E aí vocês vão criando todas as portas do projeto. Essa daqui, ela vai só mudar a dimensão dela. Então vocês podem, né, pega a original, cria um similar. E aí vocês podem selecionar ela e editar o tipo. Duplicar, e aí renomeia, não lembro quanto tem essa porta, vamos supor que seja 1,5 m, acho que é 1,5 m. 1,5 m por 2,10. Então a largura dela é 1,5 m e a altura 2,10. Aí ele já ajusta o tamanho da porta automaticamente. Aí posso alinhar aqui com o pilar. Então tá aí as portas. Depois, essas portas são básicas. Depois a gente vai ter uma porta aqui que a gente vai usar a parede cortina, assim como outras janelas. As janelas também, a maior parte delas, a gente vai usar a parede cortina. Então, de portas é isso. Vou pausar esse vídeo. Próximo eu mostro as janelas. Vai ser bem parecido, mas aí eu mostro as janelas.